O que sabemos? Que no Supremo só tem marginais. Que os ministros... É uma vergonha ter que chamar aquela corja de bandidos de ministros. Que os ministros se meteram na política e dominaram o executivo e o legislativo. E para conseguirem o que querem, chantageiam os nossos valorosos parlamentares, que na sua grande maioria são corruptos, que têm processos parados no Supremo, aguardando julgamento, e que estão reféns de tais ministros. O Supremo usa isso como moeda de troca. Não mexa comigo, eu não mexo com vocês. Imagina se Lira, Pacheco, Hugo Mota, Narcolumbre teriam ou terão peito de colocar para andar algum impeachment de algum desses caras. Jamais. Tudo isso é fato, todo mundo sabe, mas ouvir isso de uma repórter da Globo News, aí já é descaramento demais. Mas é isso mesmo. Essa mídia suja tá tão soltinha, tão confiante que tudo podem, tão ligada ao Supremo, que perderam de vez a vergonha na cara. E quem fala demais, erra demais, e a Chatuzaneri, a blogueira da Globo Lixo News, perdeu a linha e entregou o jogo. Por favor, um like no meu vídeo se não for inscrito. Ajude a este sofrido canal a ganhar relevância. Em um dos meus últimos vídeos, falei sobre a chantagem que o novo presidente da Câmara, o corrupto Hugo Mota, sofreu no jantar oferecido pelo Cabeça de Ovo, pelos urubus de toga. Ele tem processo de corrupção parado no Supremo e ouviu: se você tocar a anistia pra frente, nós vamos julgar você por corrupção. No dia seguinte, ele teve a cara de pau de ir na Câmara Federal e dizer que o Supremo é lindo, que nossa democracia é pujante, acachapante, que no Brasil não tem perseguidos políticos e que a liberdade impera. Ele teve coragem de falar tudo isso. O pior que não é só ele. A família inteira do Hugo Mota é encalacrada com a justiça. Olha isso, a mãe, Ilana Mota, é presa e a avó, Francisca Mota, é afastada da prefeitura de Patos. Escolhi esse post em um site da esquerda, porque chamou Hugo Mota de golpista. Mota, se eu fosse você, eu não deixava eles falarem assim da minha mãe. De jeito nenhum. O pai, Nabor Vanderlei, réu por desvios de 5 milhões de reais em obras públicas. O padrasto dele, René Trigueiro Caroca, rodou junto com a mãe dele na operação Veiculação, tendo sido afastado do cargo de prefeito de São José de Espinharas. Padrasto afastado e mãe presa. Puta, coisa linda. O sogro e a sogra são réus por fraude à licitação. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre o Hugo Mota, faz uma visitinha lá. Mas eu vou fazer outro detalhado dessa família da pesada, família inteira corrupta. Você acha que esse camarada com uma família dessas vai peitar o Supremo? Mas nem de jeito nenhum. Mesmo assim, com Hugo Mota e Davi Narcolumbre, é outra que tem uma família toda encalacrada também naquelas coisas de narco e tal, o Supremo está vendo que o projeto da anistia aos presos do dia 8 de janeiro está avançando na Câmara Federal. E aí o partido da toga partiu para cima de todo mundo. Só um exemplo. Kassab, outro verme que não vale o que come, sinalizou a Bolsonaro que seu partido, o PSD, votaria a favor da anistia aos presos de 8 de janeiro. Kassab tinha um processo de corrupção correndo no Supremo e o Supremo mandou para o TRE de São Paulo julgar por entender que se trataria de crime eleitoral. Semana passada, o Cabeça de Ovo mandou voltar o processo para o Supremo. Por que será? Fico aqui me perguntando. Não, brincadeira, eu sei por quê. Para chantageá-lo. Se você ajudar, se o seu partido for a favor do projeto de anistia, a gente vai julgar você por corrupção. Brasil de hoje. Agora, por favor, presta muita atenção no que a blogueira da Globo News, Chatuzaneri, diz. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Notem, ela não se dá conta do que ela está falando.
O Centrão compra briga com o Supremo. Ela está deixando claro que o Supremo tem influência sobre o Legislativo, que o Supremo, o STF, manda no Legislativo, que o Supremo está interferindo em outro poder de forma declarada, aberta. Vale lembrar que isso é cometimento de crime passível de impeachment de ministros do Supremo. Está na lei, aliás, em algumas, Código de Ética da Magistratura, artigo 7º, a independência judicial implica que ao magistrado é vedado, proibido, participar de atividade político-partidária. Artigo 8º, imparcialidade. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Vocês acham que algum desses juízes cumprem ou cumpriram isso alguma vez na vida? Prezar pela verdade dos fatos é uma piada, são uns palhaços. Um já falou, perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo, outro já chamou Bolsonaro, falou que Bolsonaro é o demônio, ou o Sapão já chamou Bolsonaro de nazista. Que não resta esperança nenhuma para nós. Já chamaram patriotas de terroristas, de bandido, de nazistas, fascistas, taxistas, esquece. Artigo 12. Comportar-se de forma prudente e equitativa e abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento. Todos eles já falaram fora dos autos, eles adoram falar fora dos autos, eles não se seguram, eles não se contêm. Boca de veludo, então, não pode ver o microfone que cai de boca. Todo mundo já sabe que Bolsonaro e seu entorno serão condenados. E eles rasgam esse estatuto e rasgam... ia falar que eles cagam, mas não vou falar que eles rasgam a Constituição Federal todo santo dia. E ainda para botar um freio neles, existe a Lei 1079 de 1950, seus vários artigos. Participar de um julgamento quando por lei o ministro do STF seja suspeito para julgar a causa. Então nem aí. E esse aqui então? Exercer atividade político-partidária, de novo aqui na lei. Mas proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, receber propinas, viajar para a Europa, Estados Unidos toda hora às custas de empresas que têm seus processos julgados por eles, é compatível com decoro? Tenho certeza que não. E ainda para não restar dúvida, artigo 95 da Constituição Federal, parágrafo único, item 3, é vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Tem ainda receber a qualquer pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades público ou privadas. Uma ida desses caras para Portugal, mesmo com as despesas sendo pagas pela faculdade do Gilmar, que nem deveria, nem poderia ser dono de faculdade, já era passível de impeachment de todos eles. Quando eu digo que são marginais que estão à margem da lei, eu não estou dizendo à toa. Mas você acha que eles estão preocupados com isso, com a Constituição Federal? Estão cagando para as leis e a Constituição. Voltando na Natuza Neri. Ela disse com todas as letras que o político que for a favor da anistia está comprando uma briga com o Supremo. Ela não se dá conta da gravidade do que ela falou. Quem disse que o Supremo está lá para comprar briga com alguém? A função deles é apenas defender a Constituição Federal, coisa que eles não fazem. A mesma Constituição Federal que eles usam dioturnamente como papel higiênico. Tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. Esse trecho, imagina se passa anistia e o ministro Flávio Dino resolve investigar as emendas, se chama a Polícia Federal. Ela está claramente falando que existe o crime, que todo mundo sabe do crime, mas eles só vão investigar se eles não se comportarem. Peitou o Supremo, o crime que você, parlamentar, cometeu será investigado. E se ele estiver alinhado com o Supremo, deixa quieto. Isso é crime de prevaricação. É chantagem descarada. E ela fala isso como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa normal, como se não fosse nada demais. Olha como eles estão desconectados da realidade. É muito filha da putismo desse povo. Isso é muito grave. A chatuza deu um tiro no pé, falou para mais e entregou todo mundo. E isso se caracteriza frases seríssimas de acusação de crimes contra o Supremo. E ela não parou por aí, ainda tem mais. Duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época
resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira, cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Ela diz tranquilamente: eu duvido que um parlamentar do Centrão vai querer ser julgado por um juiz de primeira instância. E sabemos que eles têm muitas relações com os ministros do Supremo. A gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal, o Centrão. Os bolsonaristas não. Porra, menos mal, né? Então quer dizer que o Centrão deita e rola dentro do Supremo. Claro, a gente já sabe isso. Sempre foi escancarado. Mas ouvir ela falar é diferente. E eu fico feliz em saber que os políticos bolsonaristas não têm trânsito com o STF. Isso é uma notícia boa. Isso quer dizer que eles não têm o rabo preso com o Supremo. Eles são a única esperança dos presos do dia 8 de janeiro de voltarem para casa. Significa que os bolsonaristas não cometeram crimes para ter o rabo preso lá. E agora dá para entender porque eles são os únicos que a gente vê peitar essa canalhada suprema. Se as falas da Chatuza Neri não tiverem consequências, eu não sei mais o que terá. Os deputados bolsonaristas, os caras realmente de direita, sérios, têm que convocar essa blogueira para ela explicar direitinho cada uma de suas declarações. E se por acaso tiver algum político do Centrão com algum pingo de vergonha na cara, deveria fazer o mesmo, principalmente porque ela disse nas entrelinhas que todos vocês são vigaristas e bandidos e estão nas mãos do Supremo. Vocês têm que tomar providências rapidamente também. Fico no aguardo. Entende que não existe mais o império das leis no Brasil, existe apenas a vontade dos homens que usam a lei de acordo com os seus interesses próprios ou de seu grupo político. É tudo um circo, são corruptos vazando para tudo que é lado e se juntando para se manterem no poder, lutando contra os poucos políticos sérios desse país. E lutando principalmente contra nós, que estamos querendo ver o fim dessa bandalheira, que estamos ansiosos por ver um país mais justo. Triste é saber que esse dia ainda está muito longe de chegar. 2026 daremos um passo importante em direção a isso. Depende só de nós. Como já disse em outras oportunidades, se a gente conseguir 41 senadores que tenham vergonha na cara, o país começa a mudar. Ou isso, ou a gente vai ter que parar esse país de uma vez por todas e deixar o circo pegar fogo. Me conta aí nos comentários se você acha que o Centrão vai peitar o Supremo. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço.